Alô, alô, meu povo, alô, pessoal da pedagogia, como é que tá? Tudo bem? Olha só, nós estamos aí tentando contribuir nesse momento aí de alguns desafios que toda a população do Distrito Federal tem vivido, né? Então, nós, entendendo a necessidade de criar meios pelo qual o nosso aluno precisa estar em contato com o conteúdo, é a nossa aula de número 2, né, da nossa disciplina Organização e Prática do Trabalho Pedagógico. Eu vou fazer uma suma, vou sumarizar aquilo que foi postado no Moodle, tá bom? E para começar a nossa breve aula, eu faço duas perguntas. O que é essa organização do trabalho pedagógico? E, claro, para que serve essa organização do trabalho pedagógico? Quando a gente fala em organização do trabalho pedagógico, nós temos que pensar, na verdade, nós vamos retornar, ou melhor, retroceder ao nosso período de infância. Sim, existe um pensamento do Robert Fulghum, chamado Acolhida, intitulado Tudo o que eu precisava saber, eu aprendi no jardim de infância. Olha só o que esse texto diz, muito legal. Tudo o que hoje preciso saber sobre como viver e como fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo da montanha da pós-graduação, mas no montinho de areia da escola. A seguir, indico coisas que lá aprendi. Compartilhar tudo, jogar dentro das regras, não bater nos outros, colocar as coisas de volta ao lugar, arrumar a bagunça, não pegar as coisas dos outros, pedir desculpas quando machucar alguém, lavar as mãos antes de comer, dar descarga. Biscoitos quentinhos e leite frio fazem bem para você. Quando nós falamos dessas rotinas que nós aprendemos desde pequeno, nós estamos dizendo que desde a nossa infância nós estamos sujeitos a um elemento chamado organização. Organizar. E organizar, essa palavra organização, ela está vinculada direta, mais que direta, à expressão planejamento. Então, quando nós falamos em organização dentro da educação, essa organização tem como pilar, como base, o planejamento. E aí, queridos, como eu tenho dito para vocês em sala de aula, no nosso momento presencial, é que a vocação professor, e nós tratamos dessa profissão como uma vocação. Nem todo mundo nasce para ser piloto de avião, nem todo mundo nasce para ser médico e nem todo mundo nasce para ser professor. Existe uma questão vocacional, a voz, esse termo latim vox quer dizer voz, vocação, a voz e a ação juntas, qualificando, dando o norte na vida profissional de uma pessoa. E o planejamento está vinculado direto a isso. Você já parou para pensar um pouquinho? Se você é uma pessoa planejada, se você é um futuro professor, um futuro docente planejado, Vasconcelos diz o seguinte, que planejamento é um processo de reflexão, de tomada de decisão. Enquanto processo, o mesmo Vasconcelos diz que ele é permanente. Então, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de uma reflexão para a tomada de decisão. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós precisamos fazer em nível docente tem que ser regado de um planejamento. O plano de aula, o currículo, os decretos, quando eles são elaborados, eles fazem parte de uma estrutura que tem intrínseca o planejamento. Não tem como ministrar aula, não tem como exercer o ofício docente sem planejamento. Libânio, um dos grandes autores aí da educação na pós-modernidade, ele fala que o planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. Sistematizar e organizar. Isso se torna para o Libânio um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico. Gente, o trabalho pedagógico ele é racionalizado por meio da sua sistematização. Então imagine eu chegar em sala de aula sem norte, sem um conteúdo, sem uma lógica de abordagem, sem capital intelectual para poder oferecer esse conteúdo para você. Eu não vou estar executando, em hipótese alguma, o meu papel de professor.
né? Então, planejamento, essa sistematização tem que fazer parte, tá bom? Um outro conceito de planejamento, né? Kensky, 1995, diz o seguinte, que planejar, esse ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. A todo momento as pessoas são obrigadas a planejar, tomar decisões. Ninguém viaja sem um planejamento. Ora, com esse advento aí do coronavírus, melhor dizendo, nós vemos aí um governo tomando decisões, fazendo planejamentos, mesmo que emergentes, mas planejamento para poder barrar um pouquinho o crescimento, né, o avanço da contaminação por meio do coronavírus. Então, isso é planejar, né? Tomar decisões, né? De certa forma, é um instrumento, é algo, né? Um elemento que faz parte da nossa vida desde pequeno, né? Nós planejamos o nosso casamento, planejamos a nossa festa, né? Planejamos a nossa colação de grau. Imagine a educação sem planejamento, né? Não seria algo vantajoso para nós, né? Um outro pensamento sobre planejamento está vinculado à ideia, né? Não somente de uma tomada de decisão sistematizada, mas a organização de todos os processos de educação que envolvem a educação. Então, por exemplo, o nosso currículo, o currículo do professor, os conteúdos que são abordados por um professor em sala de aula, ora, são alvos de um planejamento. Ora, os decretos da educação, planejamento dos órgãos competentes, né? Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e as secretarias de educação, né? Fazem parte dessa estrutura hierárquica que planeja como nós vamos operacionalizar a educação. Enfim, planejar é atender os objetivos do seu ofício. E qual é o objetivo do professor? Ele tem objetivos. Quando ele vai para a sala de aula, ele tem objetivo. Ele tem um objetivo geral para aquela aula e os objetivos específicos. E ele tem que estar literalmente, pessoal, mas literalmente mesmo, em harmonia com aquilo que ele quer e o planejamento que ele desenvolveu. Senão ele planeja uma coisa e ele executa outra. O planejamento é um norteador das atividades, dos objetivos educacionais. E esses objetivos educacionais ajudam, de certa forma, na tomada de decisão no próprio planejamento. Pessoal, essa é uma síntese aí de 8 minutos, tá bom? Apenas de um conteúdo que já está postado no Moodle, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Tem um texto, né, também intitulado Didática do Ensino Superior, Práticas e Desafios. Você vai ler esse texto, vai ler o texto sobre planejamento, tá bom? E eu quero que você faça um resumo desse texto de no mínimo 2 laudas. O que é uma lauda, professor? Uma página. Então você vai produzir esse texto de 2 laudas. Esse texto precisa ser digitado dentro daquelas normas básicas da ABNT, tá bom? Fonte Arial ou Times New Roman 12, espaçamento 1,5 das palavras e o parágrafo de 1,25. Margem superior e margem esquerda, 3 centímetros, e margem direita e inferior, 2 centímetros. Essa é a estrutura básica de qualquer trabalho acadêmico. Mesmo você ainda está estudando a metodologia científica, você já precisa se acostumar com esse ambiente acadêmico. Então você vai pegar e vai fazer esse resumo, são 2 laudas, vai digitalizar, vai salvar e vai me encaminhar isso aí pelo próprio Moodle, tá bom? E isso já é um instrumento de avaliação que nós estamos usando aí nesse período aí onde nós estamos contribuindo com o governo e com a gente mesmo, né? Para evitar a disseminação maior aí do coronavírus, tá bom? Um abração para todos aí, obrigado e até a próxima. Aguardem.